Olá, eu sou Michele Souza e seja muito bem-vindo ao canal Audiobook Crime e Mistério. Hoje vamos ler juntos o quinto conto do livro Os Primeiros Casos de Poirot, de Agatha Christie, A Maldição dos Le Mesurier. Já deixe seu gostei e se inscreva, caso não seja inscrito. Então, vamos ao livro! Em companhia de Poirot, tenho seguido a investigação de muitos casos estranhos, mas nenhum se compara àquela espantosa série de acontecimentos que atraiu nosso interesse por um período de anos, até culminar no problema apresentado a meu amigo. A primeira vez que ouvimos falar da história da família Le Mesurier foi durante a guerra. Poirot e eu reencontramo-nos há pouco e rememorávamos os velhos tempos da nossa amizade na Bélgica. Ele acabara de resolver satisfatoriamente uma pequena questão para o Ministério da Guerra, e nós estávamos jantando no Carlton com uma alta patente que fez os maiores elogios a Poirot durante a refeição. O figurão teve que sair logo para uma reunião com colegas de farda, enquanto nós terminamos nosso café com tranquilidade. Íamos deixando o restaurante quando ouvi uma saudação numa voz familiar. Voltei-me e vi o capitão Vincent Le Mesurier, um oficial jovem que conhecera na França. Estava em companhia de um homem mais velho, muito parecido com ele e evidentemente da mesma família, que nos foi apresentado como o Sr. Hugo Le Mesurier, tio do meu jovem amigo. Na verdade, não conhecia intimamente o capitão Le Mesurier, mas o considerava um camarada jovial e agradável, de um temperamento algo sonhador. Lembrei-me de ter ouvido que pertencia a uma velha e distinta família, que possuía propriedades em Northumberland, desde antes da reforma. Poirot e eu não estávamos com pressa, e a convite do jovem, sentamos à mesa de nossos dois novos amigos e batemos um papo agradável sobre diversos assuntos. O mais velho era um homem de uns 40 anos, de ombros caídos, testa inteligente, que na época dedicava-se a pesquisas químicas para o governo. Nossa conversa foi interrompida por um jovem alto e moreno que se dirigiu à nossa mesa. Sua agitação era evidente. "Graças a Deus eu os encontrei!" ele exclamou. "O que aconteceu, Roger?" "Trata-se de seu pai, Vincent. Teve uma queda feia daquele potro novo." O resto ele explicou a uma pequena distância onde os dois o haviam seguido. Logo após os dois amigos se despedirem apressadamente de nós, o pai de Vincent Le Mesurier sofrera um sério acidente enquanto domava um cavalo novo e não deveria sobreviver às primeiras horas da manhã. Vincent havia perdido toda a cor e parecia completamente atordoado pela notícia. De certa forma, fiquei surpreso, pois pelas poucas palavras que trocamos sobre o assunto na França, ficara a minha impressão de que ele não era muito chegado ao pai. E assim, suas atuais demonstrações de amor filial me espantaram. O jovem alto que nos fora apresentado como um primo, Sr. Roger Le Mesurier, não os acompanhou e comentou dirigindo-se a meu amigo. "É um caso curioso este, e talvez interessante, Monsieur Poirot. Já ouvi falar do Sr. Higginson." Higginson era um figurão que nos convidara para o jantar. "Disse-me que o senhor é um monstro em psicologia." "A psicologia me interessa, é verdade", admitiu meu amigo com cautela. "Viu a expressão do meu primo? Ele ficou completamente arrasado, não ficou? E sabe por quê? Por causa de uma antiga maldição de família. Gostaria de ouvi-la?" "Como não? Conte-nos, por favor." Roger Le Mesurier consultou o relógio. "Tenho muito tempo ainda. Devo encontrá-los na estação de King's Cross. Bem, Monsieur Poirot, os Le Mesurier são uma velha família que data dos tempos medievais. Nessa época, um Le Mesurier suspeitou da virtude de sua mulher, por tê-la encontrado em uma situação comprometedora. Ela jurou inocência, mas o velho barão Hugo não quis dar-lhes ouvidos. Ela tinha um filho, e ele jurou que o menino não seria seu herdeiro, pois não era seu filho. Não me lembro do que fez,
Provavelmente alguma agradável invenção medieval, como emparedar vivo mãe e filho. Bem, de qualquer forma os matou, e ela morreu protestando inocência e amaldiçoando os Le Mesurier para sempre. Nenhum filho primogênito jamais herdaria as propriedades. Assim reza a maldição. O tempo passou e ficou provado, acima de qualquer dúvida, que a dama estava inocente. Parece que o tal Hugo entrou para um mosteiro e usou um cilício em penitência até o fim dos seus dias. Mas o fato curioso é que desde aqueles tempos nenhum primogênito realmente herdou os bens da família. Esses passaram a outros, irmãos mais novos, sobrinhos, tios, nunca um primogênito. O pai do Vincent era o segundo de 5 irmãos, o mais velho tendo morrido na infância. Vincent acreditava que estava destinado a morrer na guerra, mas, coisa estranha, seus 2 irmãos mais novos faleceram e ele escapou ileso. Uma interessante história de família, disse Poirot, pensativo. Mas agora o pai está à morte e ele, o filho primogênito, será o herdeiro. Exatamente. Uma velha maldição perdeu a força, incapaz de sobreviver aos rigores da vida moderna. Poirot sacudiu a cabeça, como se reprovasse o tom jocoso do nosso companheiro. Le Mesurier consultou novamente o relógio e declarou que precisava ir. Na manhã seguinte, ao sabermos da morte trágica do capitão Vincent Le Mesurier, vimos que a história não havia terminado. Ele seguira para o norte pelo trem postal da Escócia e, durante a noite, deve ter aberto a porta da sua cabine e se atirou sobre as rodas. O choque do acidente ocorrido com o pai, somado à sua neurose de guerra, deve ter provocado uma temporária privação de sentidos. Novamente veio à baila a curiosa superstição da família, pois o novo herdeiro, o irmão de seu pai, Ronald Le Mesurier, já havia perdido o filho mais velho na França durante a guerra. Suponho que nosso encontro acidental com o jovem Vincent, na véspera da sua morte, tenha despertado nosso interesse por tudo que se relacionasse à família Le Mesurier. E 2 anos mais tarde, soubemos do falecimento de Ronald Le Mesurier, que já era um inválido na época em que herdara as propriedades. Seu irmão John o sucedeu, um homem vigoroso e saudável, com um filho em Eton. Certamente, um destino cruel perseguia os Le Mesurier. Logo nas férias seguintes, o menino matou-se acidentalmente com um tiro de carabina, e a morte súbita do pai após a picada de uma abelha passou o espólio ao mais novo dos 5 irmãos, Hugo, que conhecêramos naquela noite fatal no Hotel Carlton. Até então, não nos envolvêramos pessoalmente com a família, apesar de comovidos com a extraordinária série de infortúnios que perseguiram os Le Mesurier. Mas a ocasião em que tomaríamos uma parte ativa nos acontecimentos aproximava-se. Certa manhã, uma Monsieur Le Mesurier nos procurou. Era uma mulher alta, de uns 30 anos de idade, que dava a impressão de um temperamento decidido e bastante bom senso. Falava com um leve sotaque americano. É Monsieur Poirot? Tenho muito prazer em conhecê-lo. Meu marido, Hugo Le Mesurier, foi-lhe apresentado há muitos anos, mas é muito provável que não se recorde. Recordo-me perfeitamente, madame. Foi no Carlton. Sua memória é surpreendente, Monsieur Poirot. Eu estou muito preocupada. Qual é o motivo, madame? Meu filho mais velho. Tenho 2 meninos, Ronald, de 8, e Gerard, de 6. Prossiga, madame. Por que está preocupada com o pequeno Ronald? Monsieur Poirot, nos últimos 6 meses, ele escapou de morrer 3 vezes. A primeira por afogamento, quando estávamos na Cornualha no verão. A segunda, quando caiu da janela de seu quarto. E a terceira, por envenenamento por pitomaína.
Talvez o rosto de Poirot deixasse transparecer seus pensamentos, pois Monsieur Le Mesurier acrescentou imediatamente: naturalmente está pensando que sou uma mulher tola, dada a fantasias e a exageros. Não, madame. Qualquer mãe ficaria perturbada por essas ocorrências, mas não vejo como posso ajudá-la. Não sou o bom Deus para controlar os mares, mas poderia sugerir algumas barras para a janela do quarto. Quanto à comida, o que se pode comparar aos cuidados maternos? Mas por que tudo isso aconteceu a Ronald e não a Gerard? O que pensam a senhora e seu marido, madame? Uma sombra toldou o rosto de Monsieur Le Mesurier. Não adianta recorrer a Hugo. Ele não me dá ouvidos. Como talvez o senhor saiba, existe uma maldição sobre a família. Nenhum filho primogênito herdará as propriedades. Hugo acredita nisso, está obcecado pela história da família e é supersticioso até o último grau. Quando lhe exponho meus receios, ele diz que é a maldição, que não escaparemos dela. Mas eu sou americana, Monsieur Poirot, e por aqueles lados não damos muitos créditos a superstições. Não nego que dão um certo mistério a uma família antiga de tradições. Eu era atriz com um papel secundário numa comédia musical quando Hugo me conheceu. Naquele tempo, achei deliciosa essa história de maldição de família. É um ótimo assunto para animar a conversa num serão de inverno, mas quando se trata de seus próprios filhos... Eu adoro meus filhos, faria qualquer coisa por eles. Então, nega-se acreditar nessa lenda familiar, madame? Acaso uma lenda pode cerrar os caules de uma era? O que está dizendo? Exclamou Poirot com uma expressão de grande surpresa no rosto. Perguntei se uma lenda ou um fantasma, se preferir, pode cerrar caules de era. Nada posso afirmar sobre a Cornualha. Qualquer menino pode se arriscar demais e se colocar numa situação embaraçosa, embora Ronald saiba nadar desde os 4 anos. Mas a era é diferente. Os meus 2 meninos são muito levados. Descobriram que podem subir ao seu quarto do 2º andar pela era e estão sempre repetindo a façanha. Um dia, Gerard estava fora. Ronald foi escalar a parede mais uma vez. A era cedeu e ele caiu. Felizmente não se feriu gravemente, mas resolvi investigar e descobri que alguém cerrara os caules, deliberadamente. É muito sério o que está me dizendo, madame. Disse que o seu filho mais moço estava fora na ocasião? Estava. E na época da intoxicação alimentar, ele também estava fora? Não, os 2 estavam em casa. Curioso, murmurou Poirot. Diga-me, madame, quais são os outros moradores da sua propriedade? A governanta das crianças, Miss Launder, e o secretário do meu marido, John Gardiner. Monsieur Le Mesurier hesitou, como se estivesse ligeiramente embaraçada. E quem mais, madame? O major Roger Le Mesurier, que o senhor também deve ter conhecido naquela noite. Ele passa longas temporadas conosco. Ah, sim. Ele é primo do seu marido, não é? Um primo distante. Não pertence ao nosso ramo da família, mas suponho que agora seja o parente mais próximo do meu marido. É um ótimo camarada e todos nós gostamos muito dele. Os meninos o adoram. Não foi ele quem os ensinou a subir pela era? Pode ter sido. Ele costuma instigá-los a travessuras com bastante frequência. Madame, peço-lhe desculpas por minhas palavras anteriores. O perigo é real e acredito que posso auxiliá-la. Proponho que nos convide a passar uns dias em sua casa. Seu marido não fará objeções? Ah, não. Só dirá que nada adiantará. Fico furiosa de vê-lo esperar sentado a morte do meu filho. Acalme-se, madame.
Faremos nossos preparativos com métodos. No dia seguinte, viajamos para o norte. Poirot estava imerso em seus pensamentos. Subitamente me disse: Foi de um trem semelhante a este que Vincent Le Mesurier caiu? Ele deu uma certa ênfase ao caiu. Suspeita de um crime, por acaso? Perguntei. Já lhe ocorreu que algumas dessas mortes da família Le Mesurier podem ter sido planejadas, Hastings? A de Vincent, por exemplo, e a do garoto de Eton também? Há um elemento equívoco em todo o acidente por arma de fogo. Se essa criança tivesse caído da janela do seu quarto e morrido, seria mais um acidente plausível que não levantaria suspeitas. Mas por que só uma criança, Hastings? Quem lucra com a morte do filho primogênito? Seu irmão mais novo? Uma criança de 6 anos? É um absurdo. Eles pretendem matar o outro mais tarde, sugeri, sem a menor ideia de quem fossem esse eles. Poirot sacudiu a cabeça como se a ideia não o satisfazesse. Envenenamento por pitomaína, murmurou. A atropina produz os mesmos sintomas. A nossa presença se faz necessária. Monsieur Le Mesurier acolheu-nos com entusiasmo. Levou-nos ao gabinete do marido e nos deixou a sós. Ele modificara-se bastante desde a última vez que o víramos. Suas costas estavam mais curvadas que nunca, e o rosto tinha uma cor doentia e acinzentada. Ouviu em silêncio Poirot explicar o motivo de nossa presença em sua casa. É bem típico do espírito prático e do bom senso de Sadier, comentou ele finalmente. Peço-lhe que fique, Monsieur Poirot, e agradeço-lhe sua vinda, mas o que está escrito, está escrito. A senda do pecado é ácida. Nós, os Le Mesurier, sabemos disso bem. Nenhum de nós pode escapar do destino. Poirot mencionou a Era Cerrada, mas Hugo não pareceu impressionado. Deve ter sido algum jardineiro descuidado. Sim, pode ter havido um instrumento humano, mas foi a mão do destino que o manejou. E vou dizer-lhes mais, Monsieur Poirot. Ela não poderá ser detida por muito tempo mais. Poirot olhou com atenção. Por que diz isso? Porque eu próprio estou condenado. Fui ao médico o ano passado. Sofro de uma doença incurável e o fim está próximo. Mas antes que eu morra, Ronald será destruído. Gerard será o meu herdeiro. E se acontecer alguma coisa também ao seu filho mais novo? Nada lhe acontecerá. Ele não está ameaçado. Mas e se acontecer? Insistiu Poirot. Meu primo Roger será o próximo herdeiro. Fomos interrompidos. Um homem alto, com um belo físico e cabelos ruivos, entrou com um maço de papéis. Vamos deixar isso para depois, Gardner, disse Hugo Le Mesurier e acrescentou. Meu secretário, Sr. Gardner. O secretário cumprimentou-nos. Disse algumas palavras amáveis e saiu. Apesar de sua bela estampa, havia algo repelente no homem. Comuniquei essa impressão a Poirot logo depois, quando percorríamos o belo parque juntos e, para minha surpresa, ele concordou. Também acho, Hastings. Não gosto dele. É excessivamente bonito. Parece um homem pouco afeito ao trabalho pesado. Aí vêm as crianças. Monsieur Le Mesurier se aproximava com seus filhos. Eram belos meninos. O mais novo, moreno como a mãe, e o mais velho, de cabelos ruivos. Cumprimentaram-nos polidamente e logo se mostraram encantados com Poirot. Em seguida, fomos apresentados a Miss Saunders, uma mulher insignificante que completava o grupo. Durante alguns dias, levamos uma existência fácil e agradável, sempre vigilantes, mas sem obter resultados. Os meninos continuavam sua vida ativa e normal, e nada parecia fora dos eixos.
No quarto dia de nossa estadia, o major Roger Le Mesurier chegou. Pouco mudara. Ainda era o camarada folgazão e descontraído dos velhos tempos, com os mesmos hábitos de não levar as coisas a sério. Sua popularidade com os meninos que o receberam com gritos de prazer era evidente. Imediatamente o levara para brincar de mocinho nos jardins. Percebi que Poirot os seguiu disfarçadamente. No dia seguinte, fomos todos convidados, inclusive as crianças, a tomar chá com Lady Claggett, cuja propriedade era vizinha dos Le Mesurier. Monsieur Le Mesurier sugeriu que também os acompanhássemos, mas pareceu aliviada quando Poirot declinou o convite, declarando que preferia ficar em casa. Quando todos saíram, Poirot começou sua tarefa, fazendo-me lembrar um terrier inteligente. Penso que não houve nenhum canto da casa que não fosse revistado, mas sem estardalhaços e com tanto método que seus movimentos não atraíram a atenção. Mas no final da tarde era evidente que continuava insatisfeito. Tomamos chá no terraço com Miss Saunders, que não fora incluída entre os convidados. Os meninos devem estar se divertindo, disse ela em seu tom isento de qualquer vibração. Só espero que se portem bem. Não estraguem os canteiros nem cheguem perto das abelhas. Poirot ficou paralisado, com a xícara aos lábios. Parecia um homem que vira um fantasma. Abelhas? Perguntou ele numa voz rouca. Abelhas, sim, Monsieur Poirot. Lady Claggett tem muito orgulho de suas colmeias. Abelhas! Exclamou Poirot outra vez e, levantando-se num ímpeto, começou a andar de um lado para o outro no terraço com as mãos na cabeça. Eu não podia imaginar por que o homenzinho ficara tão agitado à simples menção de abelhas. Naquele instante, ouvimos o ruído do carro retornando. Poirot recebeu o grupo na escadaria. Ronald foi picado por uma abelha! Exclamou Gerard. Não foi nada, disse Monsieur Le Mesurier. Nem ao menos inchou. Esfregamos amônia no local. Deixe-me ver, rapaz, disse Poirot. Onde foi? Aqui, no pescoço, disse Ronald, todo importante. Mas não está doendo nada. Papai me disse, fique quieto, há uma abelha em seu pescoço. E eu fiquei. E ele tirou a abelha, mas antes ela me mordeu. Pareceu uma alfinetada, mas não chorei, porque já sou grande e vou para a escola no ano que vem. Depois de examinar o pescoço da criança, Poirot pegou-me pelo braço e murmurou. Essa noite temos um trabalho a realizar, mon ami. Não diga nada a ninguém. Ele recusou-se a ser mais comunicativo e passei o serão devorado pela curiosidade. Retirou-se cedo e segui seu exemplo. Enquanto subíamos as escadas, ele me pegou pelo braço e deu-me instruções. Não troque de roupas. Espere algum tempo. Apague a luz e encontre-me aqui. Obedeci e encontrei-o à minha espera quando chegou o momento combinado. Com um gesto, ele impôs-me silêncio e esgueiramo-nos sorrateiramente pela ala das crianças. Ronald ocupava sozinho um pequeno quarto. Entramos e ficamos apostos no canto mais escuro. A respiração da criança era regular. Parecia profundamente adormecida. O sono dele não lhe parece muito pesado? Murmurei. Poirot fez um movimento afirmativo. Narcotizado, sussurrou. Por quê? Para não gritar quando... Quando o quê? Perguntei ao vê-lo calar-se. Quando o espetarem com agulha de injeção, mon ami. Agora quieto. Não vamos falar mais, embora ache que os acontecimentos ainda vão demorar. Mas ele estava errado. Menos de 10 minutos depois, a porta se abriu suavemente e alguém entrou no quarto. Ouvi o arfar de uma respiração acelerada. Passos dirigiram-se para a cama e ouvimos um estalido.
A luz de uma pequena lanterna focalizou a criança adormecida. A pessoa que a empunhava ainda estava invisível nas sombras. O vulto colocou a lanterna em posição sobre a cama. Uma seringa hipodérmica apareceu em sua mão direita, enquanto a esquerda segurava o pescoço do menino. Poirot e eu saltamos sobre ele no mesmo minuto. A lanterna rolou ao chão e lutamos com o intruso no escuro. Sua força era extraordinária, mas finalmente conseguimos dominá-lo. — A lanterna, Hastings! Pediu Poirot. — Preciso ver seu rosto, embora receia saber, até tarde demais, quem ele é. Também sei, pensei, enquanto procurava o objeto com o pé. Por algum tempo, suspeitara do secretário, levado pela antipatia que me inspirara, mas agora estava certo de que o monstro que segurávamos era o homem que se tornaria herdeiro com a morte dos sobrinhos. Meu pé chocou-se com a lanterna. Apanhei-a e acendi a luz, e vi o rosto de Hugo Le Mesurier, o pai do menino. Chocado, quase deixei a lanterna cair. — É impossível! Murmurei com a voz rouca. — É impossível! Le Mesurier estava inconsciente. Poirot e eu o carregamos para o seu quarto e o deitamos na cama. Poirot debruçou-se sobre ele e retirou um objeto de sua mão direita. Era uma seringa. Eu estremeci. — O que ela contém? Veneno? — Creio que é ácido fórmico. — Ácido fórmico? — É, obtido provavelmente de formigas. Ele é químico, lembra-se? A morte do menino seria atribuída à picada da abelha. — Meu Deus! Murmurei. — Seu próprio filho? Você sabia? — Sim, sabia. Ele está louco, naturalmente. A história da família deve ter se tornado uma obsessão para ele. Sua grande ambição de herdar as propriedades levaram-no a cometer uma série de crimes. É possível que a ideia tenha lhe ocorrido naquela viagem de trem para o norte com Vincent. Ele não pode suportar ver a maldição cair por terra. O filho de Ronald já havia morrido, e o próprio Ronald era quase um moribundo, pois eles constituem uma raça débil. Hugo preparou o acidente com a arma e provocou a morte do irmão por esse mesmo método de injetar ácido fórmico na veia jugular. Realizou assim suas ambições e tornou-se o senhor das terras da família. Mas seu triunfo foi curto. Descobriu que sofria de uma doença incurável e tinha a ideia fixa do louco. O primogênito de um Le Mesurier não podia herdar. Desconfio que o menino quase se afogou por sua causa. Deve ter encorajado o filho a se afastar da praia. Quando isso falhou, ele cerrou a era e mais tarde envenenou a comida da criança. — Diabólico! Murmurei. — E tão habilmente planejado? Mon ami, nada há mais surpreendente que a extraordinária acuidade dos loucos, a não ser a extraordinária excentricidade dos sãos. Penso que só nos últimos tempos ele tenha perdido completamente o controle. Inicialmente, havia método em sua loucura. E pensar que suspeitei de Roger, aquele ótimo sujeito? Era a decisão lógica, mon ami. Sabíamos que também viajara com Vincent naquela noite e que era o próximo herdeiro na linha de sucessão, depois de Hugo e seus 2 filhos. Mas os fatos não confirmavam essa hipótese. A era fora cerrada quando só o pequeno Ronald se encontrava em casa. E era do interesse de Roger que as 2 crianças morressem. Da mesma forma, só a comida de Ronald fora envenenada. E hoje, quando chegaram em casa, percebi que só tínhamos a palavra do pai para corroborar o fato de que uma abelha picara o menino. Lembrei-me da outra morte provocada por uma abelha e descobri a verdade. Hugo Le Mesurier morreu alguns meses depois, num sanatório de doenças mentais no qual fora internado.
Sua viúva tornou a casar-se no ano seguinte com o Sr. John Gardiner, o secretário ruivo. Ronald herdou as extensas propriedades do pai e é hoje um saudável adolescente. Bem, comentei com Poirot. Outra ilusão perdida. Você provou a falsidade da maldição dos Le Mesurier. Tenho minhas dúvidas, disse Poirot pensativo. Tenho sérias dúvidas. A que se refere? Mon ami. Responderei-lhe com uma única palavra. Vermelho. Sangue? Perguntei, e minha voz era um murmúrio de horror. Mas que inclinação para o melodrama tem você, Hastings? Refiro-me a algo muito mais prosaico. A cor dos cabelos do pequeno Ronald. Para você que chegou até o fim, muito obrigada por ouvir. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo livro!